Olá pessoal, o assunto desse vídeo é espiritualidade. Uma pergunta que eu achei bem interessante, confesso que eu não esperava e fiquei surpreso. A pergunta foi: o que eu achava de Ramana Maharshi, que é um mestre espiritual indiano que viveu no século passado, no século XX. Se eu não me engano, ele morreu em 1950, por aí. E foi um mestre muito renomado. Muitas pessoas procuravam Ramana Maharshi para ficar próximo dele, sentir a presença dele. Ele não falava muito, ele falava muito pouco. É esse aqui, para quem não conhece, Ramana Maharshi. Ele falava muito pouco, ele não era ele não era uma pessoa que gostava de estar falando, ele ficava muito tempo em silêncio. E ainda assim as pessoas se aproximavam dele, gostavam de ficar próximo a ele por conta da presença que ele emanava. Mas a pergunta é: o que eu acho de Ramana Maharshi? Olha, obviamente você está interessado em espiritualidade, né? E é um grande mestre, realmente. Agora, a menos que você conheça psicologia, é o conselho, a dica que eu tenho para te dar. A menos que você conheça profundamente psicologia, você não vai entender não só Ramana Maharshi, mas praticamente quase todos os mestres espirituais da Índia. Eu, por exemplo, a minha experiência, eu só vim entender os mestres indianos depois que eu já estava praticamente terminando a faculdade de psicologia, depois que eu já dominava Freud, Jung, né, todos os teóricos ocidentais da personalidade, depois que eu já dominava todo esse pessoal aí, principalmente Freud, foi a partir daí que eu comecei a entender os mestres indianos. Por exemplo, Ramana Maharshi, uma coisa que acontecia, que eu ficava maluco estudando Ramana Maharshi, quando alguém perguntava a ele sobre a mente humana. Ele simplesmente respondia da seguinte maneira: a mente não existe. E isso me deixava maluco. Eu era um estudante de psicologia, eu estudava a mente humana. Eu estudava a mente humana. E eu ouvia, lendo os livros, ele respondia: a mente não existe. E aí, eu achava muito interessante que não era só o Ramana Maharshi que falava isso. Quando eu estudava o Nisargadatta, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, não está aqui, não está aqui. Então, quando eu estudava Nisargadatta Maharaj, ele falava a mesma coisa: a mente não existe. Então eu ficava, que coisa maluca é essa? Quando eu estudava Jiddu Krishnamurti, que também é outro indiano, viveu muito tempo no Ocidente, mas Krishnamurti é indiano, conhecidíssimo, né? A pessoa que estuda espiritualidade, que não conhece Krishnamurti, tem que repensar isso aí. Então, quando eu estudava Krishnamurti, ele falava a mesma coisa: a mente não existe. Aí Ramana Maharshi sempre dizia isso. Nisargadatta, a mesma coisa. Yogananda falava a mesma coisa. Então, vários mestres indianos falavam isso, eu ficava maluco com isso. Ou aqueles caras, todos eles, eram loucos, completamente loucos, ou eles realmente viviam uma outra realidade que eu não conhecia. Ou eles eram totalmente loucos,
porque todos falavam a mesma coisa. Então, ou todos eles eram loucos, ou eles viviam em uma outra realidade que eu não conhecia. E isso me deixava muito irritado, porque eu queria conhecer isso profundamente. E aí eu cheguei à conclusão que esses caras, com todo o respeito que eu tenho para eles, com eles, eu estou usando esse termo caras, né? Mas eu cheguei à conclusão que eles não eram loucos. O comportamento deles, o equilíbrio, a serenidade. Se você lê os livros de Krishnamurti, o conhecimento que ele tem da natureza humana, da mente humana, o conhecimento que ele tem, obviamente eles não eram loucos. Então, se eles não eram loucos, eram pessoas que tinham conhecido algo que eu não conhecia. E aí realmente eu fui tentar entender esses mestres espirituais, mas eu só entendi depois que eu já dominava a psicologia. Para todas as pessoas que buscam o verdadeiro buscador, aquele que busca realmente a espiritualidade, você não vai conhecer e não vai progredir no caminho da espiritualidade se você não conhecer a mente humana. E não é conhecer superficialmente, não. É profundamente. Se você não ultrapassar esse estágio evolutivo do universo, não é só do ser humano. A mente não é um estágio apenas evolutivo do homem. A mente é um estágio que está dentro da evolução do universo. A mente é um estágio evolutivo do universo. Se você não tiver conhecimento da mente humana, para você ultrapassar, atravessar esse estágio, você não vai progredir no caminho da espiritualidade. E o conselho que eu te dou, você sim, você pode ler, você pode estudar. Eu não sei em que nível você está, você pode ler sim, sem problema algum. Mas se você não tiver um conhecimento profundo de psicologia, você não vai entender. E aí o conhecimento que você adquirir nos livros será um conhecimento, será um conhecimento muito superficial, ilusório. Você não vai ter a real experiência de estar crescendo espiritualmente. Então o conselho, a dica que eu te dou, estude, leia, tudo bem. Mas você deve primeiro estudar a mente, compreender a mente. Depois daí, você pode estudar Ramana Maharshi, Yogananda, Ramakrishna, você pode estudar Nisargadatta Maharaj, você pode estudar Krishnamurti, mas antes de conhecer profundamente a estrutura da mente, como ela funciona, antes de você conhecer isso, você não vai entender esses mestres espirituais. Fiquei muito surpreso com a pergunta, não esperava, gostei muito e espero ter ajudado. Não falo mais porque o IGVT aí, toda vez que passa de 10 minutos, né, o vídeo não entra aí no Instagram, é complicado. Então o vídeo tem que ficar no máximo com 10 minutos de tempo. Mas espero ter ajudado, fiquei surpreso, gostei da pergunta. Quem tiver mais perguntas sobre espiritualidade, teria o maior prazer em responder. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.